Nossa última aula foi sobre impressão e diagramação. Nessa impressão a gente vai atribuir a escala aos desenhos e a gente vai conseguir colocar eles na folha da maneira certa, que é o que a gente chama de diagramação, e gerar o PDF para impressão. Então a gente trabalha basicamente nessas duas abas aqui, que é o Model e o Layout. Model Space, que seria a realidade, como se fosse um espaço virtual da realidade, em que a gente coloca desenha o que a gente quiser em escala 1 para 1, na maioria das vezes. O meu até tá aqui em 2 para 1, eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui é melhor que fique sempre na 1 para 1. E aí a gente tem o layout, que é onde a gente vai configurar a folha. Dentro do layout a gente vai fazer uma janela de visualização, que é o que a gente chama de viewport, e essa janela vai trazer o desenho lá do Model Space para cá, num determinado tamanho. E esse tamanho é o que vai definir a escala dele em relação à realidade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma pré-configuração dos layers, porque tem muita gente que já está com o layer faltando, às vezes vai imprimir, o layer não aparece, porque a gente tem algumas configurações de deixar o layer visível ou não para impressão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no Layer Properties, pode até aumentar a janela de visualização aqui. No nosso caso a gente vai deixar tudo on, todos com essa lâmpada acesa. Se eu desligar aqui, ele fica com o símbolo de congelado, então ele vai ficar todos com o sol ligado aqui também, as impressoras todas habilitadas e a folha aqui também sempre com o solzinho. Aí a gente vai, depois que vocês fizerem essa configuração, deixar tudo desse jeito aqui, a gente vai criar um novo layer. A partir do zero aqui, a gente cria um novo layer, que é o Layer Viewport. E ele vai ficar com a impressora bloqueada. Isso aqui é para a parte de plotagem, ou seja, todos esses layers aqui, se eu desenhar dentro desse layer e esse layer está visível, ele vai sair na impressão. A viewport, mesmo que ele esteja aparente no arquivo, ele não vai sair. Então a gente vai clicar duas vezes e deixar o layer da viewport como corrente. Aí agora a gente vai configurar o papel. A gente vem aqui em Layout, se tiver alguma janela aqui, algum retângulo no arquivo de vocês, no caso, no Layout 2 tem uma viewport. Isso aqui é uma viewport. Ou seja, meu desenho está aqui, mas na verdade eu não consigo selecionar nada dele. Eu tenho essa janela de visualização e é ela que eu vou deletar. A gente vai limpar aqui. De preferência, vamos trabalhar todo mundo na aba Layout 1, que fica um pouco mais fácil. Então, a gente vai configurar ele aqui, clicando com o botão direito, a gente pega esse Page Setup Manager aqui, e a gente vai ajustar então o Layer 1 e vai modificar ele. Não precisa alterar o nome, pode deixar desse jeito. A primeira aba que a gente tem aqui é a Printer Plotter, que seria como se fosse uma impressora aí. É muito raro a gente imprimir um arquivo com um formato maior diretamente na impressora, porque a gente geralmente vai num lugar onde a pessoa imprime pra gente, Ninguém tem uma impressora grande. Então a gente gera o PDF e leva, e esse arquivo vai ser impresso nos formatos maiores. A não ser que a gente for imprimir diretamente no formato A4 do CAD, talvez dê para usar diretamente na impressora aqui, mas o mais comum é gerar o PDF primeiro. Vocês vão procurar o DWG de PDF, que é o gerador de PDF automático do CAD. Depois a gente vai fazer o seguinte, escolher o formato. Na disciplina, no PVAnet, tem o padrão de papel que a gente vai usar, é o A2. Aí a gente tem o ISO normal, A2, que acho que está até aqui embaixo. E tem o ISO Full Bleed, que a gente tem o ISO normal e tem o ISO Full Bleed. Então é melhor que a gente use o Full Bleed, porque o bleed é como se fosse aquela sangria que ele deixa uma margem de impressão. Para a gente é interessante que a gente use toda a extensão do papel, porque a margem ela fica... a margem que a gente desenha na prancheta, ela precisa ser impressa também. Então a gente vai usar o ISO Full Bleed A2 e a gente vai colocar o 594 primeiro, para que ele fique na posição paisagem, que ele fique na horizontal.
Então já até aparece aqui, ó, a folha tem 59 centímetros, 4 por 42 centímetros de altura. Nessa plot scale aqui, isso aqui por enquanto a gente deixa normal, e na plot scale a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar 10 milímetros, equivalem a 1 unidade, né? Isso aqui não quer dizer a escala do desenho, não. É uma relação, ou seja, a gente tá desenhando em centímetro, então para a gente 10 milímetros é a mesma coisa que 1 unidade, que 1 centímetro que a gente está usando. Aqui pode deixar landscape, que a gente vai usar no formato paisagem mesmo. E aqui entra uma coisa muito importante, que é o arquivo CTB, né, extensão. O CAD ele gera o ponto .dwg, né, que é o arquivo principal, e a gente tem esse arquivo aqui, que é o ponto .ctb, que em sala eu até falei, ele é um arquivo que ele fica na raiz do computador, ele não acompanha o arquivo, ao contrário de todas as outras configurações que a gente faz aqui dentro, de cota, de texto. Isso, qualquer lugar que eu pegar o arquivo e abrir ele no outro computador, essas configurações vão estar lá dentro. O CTB ele fica dentro do computador. Então, caso vocês mudem de computador, tem que fazer essa configuração novamente ou levar, quem souber levar o arquivo com extensão .ctb e instalar lá, dá certo também. Então, nós vamos configurar esse CTB. O que é esse arquivo? A gente, por enquanto, usou um padrão de cor, mas a gente ainda não, é como se a gente ainda não tivesse falado para o CAD qual a padronização que a gente vai usar. Então, aqui, a gente vai colocar aqui, por exemplo, cor 1, eu quero que ela saia, o meu já está até pré-configurado. Deixa eu começar um novo aqui. Como vocês não têm uma configuração, se a gente for olhar aqui, tem Grayscale, Monochrome, que são os que vêm normalmente. Aí a gente, nesse caso, quando a gente, se estiverem trabalhando num lugar, por exemplo, a pessoa tem lá o CTB pronto. Se precisar criar, a gente vem aqui em New, Start from Scratch, avançar, e eu vou colocar aqui Mag YouTube. Avançar, concluir, e agora eu tenho um CTB novo. Nesse meu CTB, eu vou atribuir até a cor 7, que é o branco que a gente usou. Essas cores eu quero que elas saiam pretas e com as espessuras gradativas de linha aqui, né? Daqui pra frente eu não preciso configurar mais, porque eu não usei, a gente não usou essas cores aqui, desculpa. Então a gente tem aqui no final, como eu falei, em sala a gente tem as primeiras cores, que são basicamente as cores, né? Praticamente as cores primárias, e no final a gente tem um grayscale. Então basicamente a gente usa as primeiras e as últimas para fazer uma escala de cinza, e essas cores do meio a gente usa exatamente, por exemplo, se eu quiser um verde aqui, eu escolho exatamente esse verde e uso o Use Object Color ali. Então vamos lá, a gente vai configurar essas. Por 1 aqui, por exemplo, a gente vai colocar Black 0.1, 2, Black 0.2, 3, Black e assim por diante. A gente sempre pega lá o 3 e usa para fazer já a referência aqui. 4. Esse 3 aqui, talvez ele vá ficar um pouco com a espessura grossa das portas e a gente vai dar uma revisada nisso aí na aula que a gente for orientar sobre a impressão. O 4, mesma coisa. Black, se eu esquecer algum desses aqui, na hora da impressão, ele vai começar a sair colorido, igual a gente testou em sala, né? Então, 4, 4, 5, 5, 6, 6 e o 7 também, 7. Vou salvar aqui. E aí eu volto para essa tela que eu tô com o CTB configurado lá e vou dar OK. Vou fechar. Então pronto, assim, de configuração da página tá feito. Agora a gente vai inserir o bloco do carimbo, né, e da margem. Em sala a gente fez isso, então eu vou passar um pouco mais rápido aqui. As ferramentas que a gente usa no Model, praticamente todas funcionam aqui, acho que tem poucas diferenças do que funciona aqui no layout, tá? Então nós vamos inserir um bloco, a gente vai fazer a mesma coisa, e Enter, e a gente vai procurar o bloco lá, ó, vou usar esse bloco A2 carimbo, e eu vou colocar ele aqui dentro.
O meu veio com o fator de escala que eu não vou conseguir mudar aqui, que é o 0,39. Quem veio com o fator, quem foi inserido é o fator de escala 10, eu vou mostrar o que fazer. Ó, a gente vai inserir aqui, pode ser que eu não consiga ver, por exemplo, pode ser que aconteça isso aqui, ó. Sempre que eu insiro um bloco e eu não conseguir visualizar, eu clico, eu pego esse botão do meio do mouse, que é o que a gente usa para fazer o zoom, e dou 2 vezes um clique nele, que ele enquadra o que está na tela, na caixa de visualização aqui no CAD. Então isso é bem útil. Quem tiver com o arquivo 10 vezes maior, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o bloco aqui, ó. O meu tá ele não tá como bloco mais. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês vão pegar o bloco e vão dar o comando de escala, né, que é aquele ali, ó, esse aqui, ou a gente digita SC Enter, pega o ponto de referência, eu geralmente pego sempre esse aqui, e aí vocês vão digitar 0,1, e ele vai ficar 10 vezes menor. No meu caso, ele não tá 10 vezes menor, porque meu fator lá tava 0,39, ou seja, ele tá 40% menor. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a largura isso serve para quem tiver com um padrão diferente desse 10 aí. Eu vou fazer uma linha aqui de 59,4, que é o valor que eu sei que tem que estar de largura. Meu papel tem que ter essa largura. Vou levar com o Move aqui, esse carimbo até aqui, essa margem com carimbo. E eu vou dar uma escala referenciada, ou seja, eu quero que essa largura aqui, que eu não sei quanto que tá, fique desse tamanho aqui que eu tenho conhecimento. Então, eu venho aqui, escala, pego a ponto base, né, que eu colei a linha ali, referência, ó, eu tenho aqui um R, né, se eu clicar R ele vai para referência, e eu vou dar uma referência, eu quero que esse tamanho aqui fique desse tamanho aqui. Depois eu só deleto essa linha aqui, então tá feito aqui. Em sala a gente colocou mais ou menos, não se preocupem com essa página que está aqui embaixo, só para ter uma referência, para a gente saber se está mais ou menos condizente aqui. Mas essa folha de baixo aqui não tem problema não. Eu vou copiar essa margem para o lado, eu gosto sempre de copiar com uma referência, né, que igual a gente fez em sala, 100. E vou deixar as duas coisas aqui. Como que eu faço para preencher esse carimbo? A gente não vai conseguir preencher porque ele não tem um preenchimento automático. Se a gente for mudar o bloco, né, se eu for clicar aqui 2 vezes e for lá, né, ele vai aparecer aqui, eu vou mudar um, ele vai mudar o outro, porque eles estão com o mesmo nome. Então, nós vamos explodir os dois, né, o que é explodir o bloco? Eu tenho o bloco todo conformado, ou seja, ele está todo unido. Se eu precisar transformar ele novamente em várias linhas separadas, a gente dá esse comando que chama Explode. O atalho dele é X. Então, a gente vai selecionar aqui, X, Enter, e ele vai voltar a ser um tanto de linhas separadas umas das outras. Aí aqui, ó, vocês vão preencher, por exemplo, 2016/1 vai passar 2016/2. O conteúdo no final vocês vão mudar. É a mesma coisa que a gente fez em sala aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, e eu vou substituir pelo meu nome aqui. Por aí vai. Lembrando também de não esquecer a turma prática e a matrícula, já que essa entrega é uma entrega que vão ser todos os trabalhos vão ficar juntos. Então, é bem importante preencher isso aí direitinho. Já deixa pronto, que aí depois é só alterar a data. Feito isso, a gente vai criar agora as viewports, que são as janelas de visualização. Como que a gente vai fazer isso? A gente está no Layer Viewport, ou seja, eu vou criar uma janela, mas essa janela não vai ser impressa. Eu vou fazer um comando que é MV, que é a criação dessa janela. Então, a gente vem aqui, cria uma janela. Se eu clicar 2 vezes, eu entro dentro dessa janela. O que está aqui dentro, como eu falei em sala, é o que está lá no modo. Ou seja, se eu deletar uma coisa aqui desse jeito que está aqui, como eu estou dentro, né, tá negrito aqui, tá com a linha grossa, eu deleto o que está lá no modo. De fora, eu não consigo fazer nada. Eu posso mover isso aqui, posso deletar essa viewport, que nada acontece. Então, eu vou vir aqui e vou aproximar mais ou menos na planta. Saio da viewport e coloco ela aqui, ó, na 1/50.
tá? Aí depois isso aqui, ó, eu consigo ajustar aqui. Pra ficar só o desenho da planta mesmo. Estão vendo que o meu corte, ele continuou aqui dentro, o meu símbolo de corte. Então, quem tiver, por exemplo, com esse caso aqui, ó, né, de repente a pessoa tá aqui com o símbolo de corte lá embaixo, assim, acho que isso vai acontecer bastante. Aí no meu layout aqui não tá aparecendo, então a informação tá incompleta. Então eu sempre aproximo, é interessante voltar aqui. Outra coisa também é passar esse símbolo de corte todo pro layer branco, porque ele vai ficar mais fácil da gente reconhecer ele lá na hora de imprimir, porque ele vai ficar todo no layer só. Então o que eu vou fazer? Quem tiver com esse caso aqui vai passar o símbolo do corte aqui um pouco mais próximo, para ele poder ficar aparente lá na janela de visualização. Que é isso daqui, né? Agora ele passou a aparecer aqui. Então, na planta, a gente vai ter isso daqui. Aí agora, eu já vou passar, por exemplo, e vou colocar o meu título aqui. Se vocês conseguirem fazer isso, se não der certo, a gente vê um outro jeito de colocar isso aqui, ó. Como é só a planta, né? Porque tem jeito... Desculpa, gente. Tem jeito de colocar esse texto aqui de fora no layout. Mas é uma coisa que eu não tenho muito hábito de colocar, eu prefiro colocar lá dentro. Então a gente vai fazer o teste. Aí na aula de revisão a gente vê se isso vai realmente funcionar. E eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Mesmo cortando esse pedaço aqui, e vou deixar essa linha aqui sem aparecer aqui, ó. Só para eu fazer um teste mesmo, eu vou deixar assim, ó. Tá aparecendo só o planta baixa, eu vou descer um pouquinho mais aqui para passar a aparecer o escala 1:50. Agora a gente vai fazer o corte. O corte também vai ficar na 1:50. Então eu vou pegar aqui e copiar pro lado, né? Se eu entrar aqui dentro e mexer no zoom, eu mexi na escala, né? Então eu venho aqui, 1:50. Ó. Aí aqui dentro o que eu posso fazer é mexer com a mãozinha, né? Que é o pan, e ajeitar o desenho ali, isso eu posso fazer. Agora nós vamos fazer o corte. A gente vai pegar a planta, copiar pro lado aqui. Eu entro dentro da viewport, né? Ela vai ficar em negrito de novo. Venho, localizo mais ou menos o meu corte, saio da viewport, certifico. Eu não mexi, vocês viram que eu mexi só com o pan, né? Que é aquela mãozinha. Então ele manteve aqui no 1:50. Então eu vou continuar aqui. Vou rotacionar meu corte, né? Porque ele precisa ficar. Eu tô com o polar ligado, eu vou ligar o orto aqui, ó, F8. E ele vai ficar na posição correta. Aqui agora a gente já pode incluir o quadro dos quadris também, que também tá na 1:50. Meu quadro dos quadris vai entrar aqui, ó. Eu não mexi no zoom, tá vendo? Quando vocês olharem ali embaixo, continua na 1:50, ó. Eu venho aqui, coloco meu quadro dos quadris, pode fazer bem próximo aqui, viu? O porte a gente geralmente deixa bem próximo para não ficar sobrepondo um desenho no outro. E coloca... É bom que o quadro dos quadris, ele fique aqui no canto direito superior, é o mais comum. E aí aqui também a gente vai incluir o desenho da fachada. Uma coisa que eu pedi, até tô lembrando aqui agora, que eu pedi para vocês colocarem esses desenhos aqui, na verdade, a gente vai mover eles, ó, vou pegar a referência daqui e passar para cá, para esses desenhos ficarem na segunda prancha. Então aqui a gente ainda vai incluir a fachada. Só que a minha fachada, eu vou entrar aqui, localizei minha fachada que tá mais ou menos aqui, ó.
minha fachada tá na 1/100, né? Então, aqui agora eu vou passar para 1/100. Eu vou ficar um pouquinho menor, eu ajusto aqui o tamanho, tá? E aí, a minha diagramação eu até poderia colocar tudo junto, mas acompanhando a realidade de quase todo mundo aí que vai ter que colocar em 2 pranchas, eu vou fazer assim. Então, agora a gente vai passar para incluir o desenho da implantação e da situação. A implantação, geralmente, ela gasta um pouquinho mais por ter que abrigar o desenho do lote inteiro, né? Então, vocês vão dar 2 cliques aqui dentro, vamos achar que a minha implantação tá aqui, ó. Enquadrei ela mais ou menos aqui. Pego aqui, coloco na 1/100, ó. Enquadrou ali. Ficou faltando o meu título, né? Aqui embaixo, ó. Um pedaço aqui. E é isso. Agora eu vou copiar pro lado aqui. Clico 2 vezes, entrei dentro da viewport. Ó. Se eu ficar só assim, igual eu tô fazendo aqui, só com o pan, eu continuo na 1/100. Olha, ali embaixo continua na 1/100. Tá vendo? Se eu fizer na 1/100, meu lote vai ficar exatamente do tamanho que tá o lote aqui. Ó, agora a gente vai ficar bem visível pra gente ver essas relações de escala. Vou sair da viewport e colocar isso aqui agora na 1/500. Como a gente viu em sala, a gente não tem 1/500 configurado, vocês vão descer essa barra de rolagem aqui e vamos customizar uma nova. Que vai ser, ela vai sair da 1/1, nós vamos criar uma nova a partir dela que se chama 1/500. Uma unidade no papel significa lá no desenho do Model Space que é a realidade 500. Então, 1/500. Ok? Aí agora ela vai passar a aparecer aqui do lado 1/500. Eu pego ela aqui, ó. Então, o desenho ficou reduzido 5 vezes, ou seja, daqui para cá eu tenho uma redução relativa de 5 vezes, né? Então, o desenho que estava na 1/100, ele vai ficar 5 vezes maior do que o desenho que está na 1/500. Eu não preciso que apareça isso aqui, né? Então, eu vou restringir aqui, ó, que é uma boa hora, inclusive, para quem tiver ficado com a rua um pouco grande demais também, vocês podem abreviar o desenho só até aqui, ó. Então, é isso. Eu tenho, na verdade, a ordem é até bom que a gente, se couber, tá? Se não couber, pode deixar, porque geralmente esse desenho ocupa mais espaço, deixa de cá por causa do carimbo. Mas o melhor é que, por uma relação de informação, de hierarquia de informação, é que a gente deixa a situação primeiro e depois eu vou colocar a minha implantação. Bom, de informação que a gente tem, isso aqui. Uma coisa que eu queria ajustar, a gente vai fazer o teste também, né? Isso aqui que eu fiz para a planta é pouco usual. Na verdade, não se faz isso aqui. Mas como a gente é um caso bem específico, e a gente está, né, fazendo só para ajustar aí na disciplina, a gente vai colocar aqui. A gente, né, geralmente faz esse tipo de informação aqui. O norte, eu queria que vocês vissem mais ou menos o tamanho que ele tá e colocar o norte com um raio de meio centímetro na impressão. Se a gente for pensar, quando a gente está desenhando na escala 1/500, se eu desenhar 1 centímetro, 1 centímetro do meu desenho equivale a 500 centímetros da realidade. Então, se eu fizer uma linha aqui de 500, ó, se eu fizer uma linha aqui que tem 500, deixa eu fazer meu F8, se eu digitar 500 aqui, isso aqui vai sair, a hora que eu imprimir, isso aqui vai ter 1 centímetro, não é isso? Então, eu quero mais ou menos que esse meu símbolo de norte aqui, ele tenha 1 centímetro de diâmetro também, que eu acho que vai ficar num tamanho bom. Então, a gente vai fazer aquela escala com referência, ó. Escala, eu coloco aqui e vou colocar uma referência, e eu quero que esse tamanho fique deste tamanho, tá? Então, opa, apaguei mais coisa aqui. Então, ele vai ter um símbolo de norte aqui, ó, F8, aqui, e o situação e escala aqui, um pouquinho aqui embaixo. Aí eu vou vir aqui e apagar o norte aqui também, porque a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Agora eu vou copiar o norte para cá, só que aqui ele tem que ficar 5 vezes menor, por causa da relação de escala. Então, eu vou fazer, para ficar 5 vezes menor, eu multiplico ele por 0,2.
Então, se a gente for ver a relação de tamanho, de proporção aqui, vai se manter. Então, basta a gente colocar aqui na implantação e na situação. Acho que vai ser suficiente. Ó, vocês vão ver que, olha o tamanho que está o norte aqui e o tamanho que está o norte aqui. Os dois vão sair na impressão com 1 centímetro, vão sair na impressão. Os textos aqui, dá pra gente ver essa relação, fica mais evidente. Aí agora a gente vai gerar o PDF. Ctrl P, né? O Ctrl P é comum a vários programas que a gente usa o Ctrl P como um atalho para impressão. Aqui no A, aqui, né, do CAD, a gente tem lá o comando lá, mas acho que o Ctrl P é uma coisa usada por muita gente. Aí vocês vão ver que aqui a gente configurou essa parte aqui, deixou isso aqui pro final. Isso aqui vai manter a configuração do papel que a gente tinha feito antes. O que a gente vai mudar aqui agora? Ao invés de ser layout, a gente vai passar para Window. Aí ele vai voltar para essa tela e ele está me pedindo para especificar a janela que eu quero de impressão. A nossa janela vai ser exatamente a margem desse papel aqui, ó. Então, eu venho aqui e escolho. Eu vou colocar Center the Plot, para ele centralizar o desenho, e vou colocar Apply to Layout. O Apply to Layout tem uma coisa bacana, que é o seguinte... agora, toda vez que eu for dar preview aqui, que é o que eu vou ver o arquivo que eu estou mexendo, vou ver como é que está saindo meu PDF, né, meio que um teste, eu não preciso ficar fazendo esse window todas as vezes. Então, eu sempre testo várias vezes, gero o PDF da primeira folha e depois faço isso com a segunda. Então, ó, se eu vier aqui em preview, eu vou ver ali todas as minhas coisas configuradas aqui. Estão vendo que tem algumas coisas que parece que estão saindo fora do padrão aqui? Talvez seja esse vermelho aqui, ó. Parece que o meu vermelho está saindo desconfigurado. Vou ver no meu. Isso aí é uma coisa que a gente vai fazendo e vai testando, ó. Meu color 1, tá vendo? Foi um erro que eu fiz. Ao invés de pôr 0.1, eu coloquei 1. Por isso que, só para vocês darem uma visualizada aqui, que acho que esses erros acontecem bastante. Se eu gerar meu PDF aqui, as minhas cotas, tudo que tá no layer vermelho, que era para sair fino, tá saindo super grosso, olha. Cota, linha de piso, né, que era para ser linha de piso, então é sinal de que tem alguma coisa errada. Então eu venho aqui, ó, Ctrl P, e vou mudar isso daqui para 0.1, e ele vai passar a dar certo. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar, bem que eu lembrei aqui, que é o 251 e o 252, né? Que são as cores do Grayscale. O 251 a gente vai usar a cor dele lá, mas vai passar para 000 e o 252 também. 000. Save and close. E agora aí eu não preciso mais fazer aquelas outras configurações, ó, agora já vai dar certo, porque eu já vou ter uma cota fina, né? O desenho já fica bem mais coerente. Agora a gente vai sair aqui, que eu não vou gerar o PDF agora. E aí a gente vai cancelar aqui. Né, no meu caso aqui, eu vi que deu tudo certo lá. Se eu já quiser gerar o PDF, também pode. Vou dar um OK aqui pra gente testar. E vou colocar na minha área de trabalho aqui. E eu vou colocar, ao invés de layout 1, eu vou colocar assim, prancha 01.02. Né? Ou seja, a primeira prancha do conjunto aquele 01/2 que a gente geralmente coloca. Por que isso? É sempre bom sempre que eu gero um PDF, eu colocar um nome para ele. Eu cheguei a falar isso em sala, quando a gente tem, por exemplo, né, todo programa, quando ele gera uma extensão de PDF, a sugestão de nome dele é o nome do próprio arquivo. Então, ele sempre vai me dar a mesma sugestão de nome. Então, se eu usar esse mesmo nome, eu vou salvando um PDF por cima do outro e eu vou perdendo os meus arquivos. Então, eu vou colocar aqui prancha 01.2 e vou salvar. Geralmente ele até me mostra, tem uma pré-configuração e ele mostra o PDF no final. Ele já abre automático. Ó. Eu tenho tudo certinho aqui, né? Não cheguei a configurar as pranchas todas, ó. Mas eu tenho, tá tudo certinho aqui. Vou fechar. E aí agora eu vou fazer o PDF da segunda parte aqui. Então, Ctrl P. Aí agora eu preciso mudar o window, porque o meu window está configurado para aquela página anterior, né? Aí eu venho aqui em window e ó,
2. Aí eu vou dar um preview e vi que não deu certo, alguma coisa talvez não tenha dado certo. Se eu dar um ESC e voltar pra cá, e der preview de novo, ó, e sair, desculpa, se eu sair aqui, ó, e der um Ctrl P de novo, ele volta para a primeira página, porque o Apply to Layout, aquele que eu mostrei um pouquinho antes aí, ele salva a última janela que eu usei no Apply to Layout. Então, se eu quiser, agora que eu fiz a primeira e deu tudo certo, para eu continuar mexendo na segunda prancha, eu venho aqui e faço isso aqui, ó, Ctrl P. Isso é mais para facilitar um pouco, porque às vezes a gente tem que ficar entrando e saindo várias vezes dessa janela. Ó, 1, 2. Aí agora eu vou dar Apply to Layout. Agora toda vez que eu der Preview, ele vai me mostrar a segunda prancha e não mais a primeira. Então, ó, se eu vier aqui, vou dar uma averiguada aqui se está tudo certo. Aparentemente, a única coisa que está faltando aqui são as linhas que elas não estão saindo tracejadas, né? Se perceberem que, por exemplo, a minha linha de corte não está saindo traço ponto, a gente perdeu essa configuração. Próxima coisa que a gente vai fazer. Se eu quiser já plotar, eu posso fazer aqui, mas eu geralmente saio e dou OK aqui fora. E aí eu vou pegar o nome do primeiro arquivo e vou trocar o 0.1 por 0.2. É importante a gente saber que sempre quando a gente tenta salvar um arquivo em cima do outro, ele dá lá substituir arquivo ou redefinir, né? Então já é um sinal de que às vezes a gente está salvando um arquivo por cima do outro. Vou salvar. Eu vou ter meu outro arquivo aqui com a minha planta. Se eu chegar aqui perto, eu tenho, né, as configurações todas certinhas ali. Então, vou sair. E aí, aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mudar o nosso LT Scale para 1, para a gente poder ver lá tudo certinho, as linhas todas certas lá. Então, a gente vai fazer o comando LTS, que é o LT Scale, e vai passar o nosso LT Scale para 1, tá? E aí aqui vocês vão ver que a configuração das linhas, ela já ficou, ó, se a gente vier aqui no layout, a gente já tem uma configuração de linha, ó, LT Scale, D, LT Scale, deixa eu ir testando uns aqui. LTS 0.1. Estão vendo que no 0.1 ele já passou a dar certo, né? Ó, já apareceu as linhas ali, então eu vou deixar no 0.1. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no meu corte. Acho que no corte eu não tenho nada que apareça tracejado não, mas aqui na planta, ó, já começou a dar certo. Só conferir aqui, ó. Só que aqui ele já ficou um pouco exagerado, né? Então a gente vai voltar aqui e mudar a propriedade só. Ó, vou mudar a propriedade dessa linha. Às vezes aqui dá até para mudar aqui dentro. Ó, o que eu fiz aqui, eu fiz uma coisa errada, que na verdade eu aproximei demais e entrei dentro da viewport, né? A gente não consegue sair dela. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu acho que por enquanto, talvez a gente, né, senão vamos estender muito o vídeo também, a gente deixa assim por enquanto e a gente faz esses ajustes nessa aula de impressão que a gente ainda vai ter aí para orientação de impressão. Acho que só de sair aqui na planta e sair as configurações, sair um pouco tracejado aqui, o restante a gente ajusta. Uma coisa que eu queria que vocês ajustassem também era na planta as aberturas de porta, porque elas não estão saindo tracejadas. Eu sei que essa linha minha aqui da projeção da cobertura está saindo tracejada, então vou dar um MA nela aqui, em todos os meus arcos de porta, mesmo que eu não esteja vendo aqui, ó, acho que só tem 3 portas e o portão aqui, e o portão aqui também. Acho que é isso. Para poder aparecer aqui na planta e ficar assim, ó, com tracejado, tá? Então a gente deixa essas configurações
né? Porque acho que assim, ficou bom, um tamanho razoável aqui na planta e nesses dois desenhos aqui, mas para implantação o tracejado já ficou um pouco exagerado. Aí nisso a gente dá uma ajustada na aula de orientação sobre a impressão. Mas aí é isso. Lembra sempre de ir salvando o arquivo ao longo das configurações aí, ó. E aí eu tenho aqui, né, vocês vão gerar dois arquivos aqui, ó. Eu tenho os meus dois arquivos aqui, projeto YouTube prancha 02, projeto YouTube 0.1. Lembrar sempre de, na hora de imprimir, pedir a pessoa, eu quero que imprime esse arquivo na folha A2.